Queridos amigos, queridas amigas, que Deus nos abençoe em mais um evento de espiritualidade. Vamos dar início a mais um encontro onde vamos discutir a mensagem de Jesus a propósito do Espiritismo, que pode nos ajudar a enfrentar os desafios atuais, bem como também ter bases, ter ferramentas para enfrentar o que há de vir. Vamos desde já nos preparando espiritualmente, elevando o nosso pensamento ao Criador, para que Ele invista vibratoriamente neste momento e que possamos sair daqui mais esclarecidos, mais fortalecidos e estimulados a prosseguir vivendo. Sabemos das lutas que toda a Terra tem enfrentado, e em particular cada um de nós. Cada um com a sua demanda, cada um com o seu conflito, com o seu desafio. E como é a nossa primeira live do ano, eu pedi para que me pudesse colocar hoje, no dia de hoje, para que a gente pudesse falar de dois temas extremamente importantes, que são duas ferramentas importantes para utilizarmos nesses dias tão difíceis, que é a fé e a esperança. Então, vamos nos conectar com Jesus, com o nosso anjo da guarda e com os espíritos protetores que nos acompanham e dar início fazendo a nossa prece. Senhor de amor, de bondade, de misericórdia, estamos aqui, Senhor, dentro dos recursos que a tecnologia nos oferta, para dar continuidade às nossas discussões espirituais, que nos conduz a reflexões profundas acerca do nosso comportamento, em relação a nós e em relação ao mundo. Dai-nos, Senhor, nesta hora, nessa oportunidade, a assistência de Jesus, o amparo dos bons espíritos, para que seja mais uma noite, mais um momento de enriquecimento das nossas almas, nos levando, Senhor, a mudar o rumo do comportamento, pautado todo ele no pensamento de Jesus, para que assim nos tornemos melhores, Senhor. E a Terra deixe de ser esse planeta de provas e expiações, quando a humanidade já melhorada não vai mais necessitar enfrentar tantos desafios e tantas aflições. Envolva-nos, proteja-nos, hoje e sempre, que assim seja. Nós temos escutado muito falar sobre fé, sobre esperança. São palavras que estão o tempo todo nos nossos lábios. Mas o Espiritismo nos convida a fazer um mergulho mais profundo acerca da fé, acerca da esperança. Mas é importante também a gente entender que quando o Espiritismo chegou à Terra, ele trazia se sustentando por alguns princípios. A existência de Deus, a comunicabilidade dos espíritos, a imortalidade da alma, a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. Poderíamos dizer que o Espiritismo revelou isto? De maneira nenhuma. O Espiritismo debruçou um olhar sobre estes 5 pontos para trazer um olhar científico, para examinar esses princípios que as civilizações antigas já defendiam, ou já acreditavam, ou já discutiam. Então, o Espiritismo é uma ciência que trouxe esses princípios para que levasse a criatura a refletir sobre eles, a pesquisar sobre eles, e pudesse, assim, construir uma fé sobre estes princípios, uma fé raciocinada. Então, o Espiritismo já vai nos trazendo aí a forma como nós devemos conduzir a nossa fé, que deve ser construída a partir de um exame, passando pelo crivo da lógica e da razão. Nós conhecemos a tão
dita e discutida e defendida fé cega. Esta fé que as pessoas, na nossa formação, foram nos passando, crenças antigas que foram passando de povos a povos. No nosso processo de educação com os nossos pais, nós fomos ouvindo falar de Deus, de Jesus, dos mensageiros, dos anjos, enfim. Essas informações, elas não foram pesquisadas por nós na maioria das vezes. Elas foram apenas assimiladas. Então a nossa fé não foi exercitada no campo de uma pesquisa sobre. Então, Deus existe? Existe. Quem lhe disse? Jesus é mestre, é amor. Sim, é. De onde você tirou isso? A paz, o amor existe no mundo espiritual? Certo. Mas como foi que você chegou a essas conclusões? O Espiritismo é uma ciência que chama o indivíduo a restaurar esta fé, porque ela está pautada numa informação, em um dizer, ou do senso comum, ou de uma cultura, ou de pessoas próximas a nós. Então Deus existe. Mas quando é que a gente vai ver que Deus existe? Muitas vezes no enfrentamento das provas. E aí é que nós vamos perceber que a nossa crença na existência de Deus não é tão forte assim. Porque diante dos maiores embates, a criatura teme, a criatura se desespera, a criatura se perde. Então, de onde vem essa crença rasa? E que, às vezes, pelo discurso, a gente sai pregando. Não, Jesus é amor, Jesus é paz, Jesus é misericórdia, tudo bem. Mas chegará sempre um momento nas nossas vidas em que nós teremos que testemunhar esse discurso. Bem, se eu estou dizendo que ele é misericordioso, bem, então no enfrentamento daquela prova mais cruel, eu teria a certeza de que ele, por misericórdia, vai me fazer atravessar aquele processo, vai me fazer vencer aquele processo. Tem que ter uma segurança, não é? A fé dá segurança. Se eu não sinto segurança, bem, o meu discurso advém da repetição de outros discursos. De tanto falarem, eu acabei seguindo o mesmo padrão. Mas quando a gente para diante do Espiritismo e começa a analisar esses princípios básicos, que são a base do pensamento espiritista, nós vamos ver também que a nossa fé não está bem enraizada, não está bem formulada. Antes do Espiritismo surgir, nós vamos ver nas passagens de Jesus, ele percebendo as criaturas titubeando diante da fé. Quando ele está andando sobre as águas e os discípulos vão tentar andar sobre as águas a convite dele, afundam. Quando começam a questionar como ele ia alimentar aquelas pessoas que estavam ali com fome, sedentas, com sede, preocupações que surgem na criatura humana por completa ausência de fé. É um medo do futuro, é um medo das coisas não darem certo. Tudo bem, é natural. Mas onde é que entra a fé aí para não nos levar ao desespero, à ansiedade ou à depressão ou a tantos fenômenos que a ausência de fé provoca? Então a gente começa analisando de onde nós sustentamos ou criamos essa fé. Quem nos disse que Deus é amor? Quem nos disse que Jesus é o mestre da terra? De onde você tirou isso? Bem, eu ouvi dos meus pais, a minha infância inteira foi isso, a minha adolescência também, certo? Mas desde quando você parou para examinar isso mais a fundo? Porque nenhuma fé que não seja construída dentro é sólida. Toda fé que é construída pelo dizer do outro ou pelo dizer da massa, ela é frágil. Ela enfraquece, ela morre. Mas quando ela é burilada dentro, cada movimento que ela faz de engrandecimento, mais a criatura se torna segura em si do que ela acredita. Então, o Espiritismo está nos chamando para
bem, eu preciso examinar mesmo se Deus é amor, se Jesus é mestre e se nós estamos mesmo sob o amparo de Deus. Há momentos que a criatura humana duvida. Nossa fé ainda é muito frágil e vale lembrar que a fé é um atributo do Espírito, tá bom? No momento em que Deus nos criou, esse atributo nos foi dado, essa virtude, essa força está íncita em nós. E com o desenvolvimento pela reencarnação, ela tende a crescer. Só que ela vai crescer na velocidade que o Espírito der. Ela vai se agigantar à medida que o Espírito se implica em desenvolvê-la. Isso como todos os atributos. Não é porque Deus deu que ela vai crescer sozinha. Precisa ser regada pelo pensamento, pela vontade do Espírito, utilizando-a, exercitando-a sempre nos desafios e também nos momentos saudáveis e felizes. Então, à medida que o Espírito vai exercitando, ela vai crescendo. É por isso que a gente vai ver na história espíritos muito fortes que enfrentaram a morte, que enfrentaram os perigos em nome de Jesus. Intrépidos. O que era aquilo? Segurança interior advinda de uma fé robusta, construída de dentro para fora. Este é o nosso papel como espíritas, já que o Espiritismo nos chamou e disse, olha, nós precisamos examinar, nós convidamos vocês, os Espíritos nos convidaram a reexaminar a fé, aquilo que a gente acredita. E a gente vai mostrar ao longo da palestra como a nossa fé ela ainda é rasa, como ela muitas vezes está pautada naquilo que nós queremos. Só para dar um exemplo, quando a gente pede uma coisa e esta coisa não vem, a fé, já repararam que a fé começa a diminuir? Com o passar das horas, dos dias, começa a haver uma descrença. Há duas questões para se pensar. Ou você não tem uma fé robusta, capaz de tocar os céus, ou Deus tem outros planos que não sejam estes teus. A pessoa, quando tem fé, ela tem fé em Deus, ela não tem fé no que ela pediu. Então, se ela faz um pedido a Deus e Deus não concede, para quem tem fé robusta, tudo bem, ela confia em Deus. Então, se ela confia em Deus, ela vai entender que naquele momento não era o melhor a acontecer e que Deus tem outro plano. É por isso que os espíritos maduros, eles não titubeavam nas suas jornadas, porque eles recebiam muitos nãos da divindade, mas eles tinham fé em Deus. Então, até o momento, a negativa, entre aspas, até o não divino, até a não resposta, tinha um porquê, porque eles acreditavam em Deus. A nossa fé, ela está muito misturada ainda a uma visão mística. Sabe aquele pedido que a gente faz? Já viram, né? A gente pode falar dos profetas, ou como Moisés, por exemplo, bate o machado, pede para Deus interceder e Deus abre caminhos para ele passar. Então nós criamos essa ideia de que é pedir e obter, quase que de imediato. Se começa a demorar, a fé começa a fenecer. Então, que impulso é esse que eu tenho quando eu vou pedir? É a ânsia de querer algo, não é fé. É a ânsia, porque se fosse uma fé trabalhada, por mais que demorasse depois do pedido, ela não ia fenecer, ela não ia enfraquecer. Ela continuaria firme. Então, a gente tem um impulso e pede algo. E aquele algo não acontece. E aí a gente vai percebendo. A gente tem que analisar. Eu coloquei fé mesmo? Eu acreditei no fundo mesmo que eu ia receber isto? E aí a gente pode fazer a outra pergunta. Bem, talvez não seja o momento. Talvez Deus tenha outro plano. Talvez esse não, como diz Maria Dolores, na prece Obrigado, Senhor, ela diz que muitas vezes o não de Deus é uma bênção.
que nos leva a adquirir coisas que, com um sim, nós não íamos perceber, nós não íamos valorizar. Porque Deus não erra, e se Deus é bom e sabe infinita inteligência, então Ele sabe também manejar até quando nos diz não. Tudo em Deus tem um propósito. Só que isso para nós é muito raso. Por isso que o Espiritismo nos chama para a gente raciocinar a fé. É por isso que na primeira questão do Livro dos Espíritos surge: que é Deus? Que é Deus? Não quem. Tirando Deus desta visão antropomórfica, humana, que é Deus. Então, as perguntas que o Livro dos Espíritos faz é exatamente para quê? Por que foi elaborado dessa forma? Para instigar, são perguntas. E o que é que as perguntas produzem? Respostas. Ou antes dessas respostas, eu diria reflexão, pesquisa. Então, quando a gente lê que é Deus, e lá os Espíritos vão informar, quando Kardec pergunta, e os Espíritos vão informar, não é para a gente decorar aquilo. Deus é infinita sabedoria, bondoso, supremo, em misericórdia, em amor. Não é para decorar. É saber se é aquilo que está sendo dito ali, eu acredito naquilo. Se eu não acredito, bem, eu vou refletir sobre isso. Já que está dizendo que Deus é todo justiça e toda bondade, deixa eu examinar a vida. Deixa eu examinar o todo, a existência, deixa eu ver se isso tem lógica. Se para mim tem lógica, porque tem um detalhe. Há pessoas que fazem esse exame e definem que Deus não existe. Então faça a sua definição. Porque Deus também não está preocupado com quem não acredita nele. Não é? Ele não perde nada com isso. A criatura, se agir corretamente, também não perde. Porque crer e não crer não é muito importante. O importante é ser. Então, se eu não creio em Deus, mas eu sou um homem de bem, Deus quer exatamente isso. A crença vem depois. É uma questão de crenças estabelecidas no mundo material. Agora, se o indivíduo é bom, se o indivíduo se abre para o amor e se torna um bom cidadão, uma boa cidadã, não precisa acreditar. Porque só está vivenciando o bem, está vivenciando Deus. Porque Deus é amor. Então o Espiritismo nos chama para que a gente possa rever esta questão da fé. Eu preciso, nessas perguntas, por exemplo, que o Livro dos Espíritos faz, eu não tenho que estar ouvindo a resposta deles. Eu preciso também examinar o que eles disseram. É uma ciência o Espiritismo. Ela não é como outra doutrina, que é dita, que é posta, que estabelece seus dogmas e todo mundo diz amém. Não. O Espiritismo nos pede para que a gente reflita sobre aquilo e discorde se for necessário. Ou diga, não entendi. Ou diga, eu acho que isso está estranho. É importante falar. Nós precisamos encontrar a verdade e colocá-la dentro de nós. E para isso acontecer não pode haver dúvidas. Porque chega no meio do caminho, essas dúvidas vão nos atravessar. Quantas vezes a gente enfrenta a desencarnação de um ente querido e estranhamente invade na nossa mente assim: será mesmo que existe vida após a morte? Será mesmo que eles estão vivos? Nenhum problema isso acontecer. Mas você é espírita. Sim, é espírita agora, mas não se esqueça que somos espíritos viajantes e que carregamos atavicamente crenças completamente diferentes das de hoje. E eu digo mais, não crenças. Períodos em que nós não acreditávamos em absolutamente nada. Então, se isso surge do inconsciente, essa falta de fé é natural. São ainda desses períodos, são essas memórias, são essas crenças ou não crenças que nós vivenciamos, alimentamos em várias existências. Então é natural que às vezes parece tão estranho, não é? Alguém desencarna e desaparece da nossa vida. Então surge às vezes o questionamento: será mesmo que existe vida após a morte? E por mais que a gente tenha provas, tem algo que ainda ronda dentro de nós.
É esta fé que ainda é abalável. É esta fé que ainda não é firme. E de que forma exercitar essa fé? Refletir sobre a verdade que nos chega. Se nós tivéssemos realmente fé no Evangelho de Jesus, nós não estaríamos na situação moral em que estamos. Porque quem tinha fé foi. E nunca se ouviu dizer que voltou arrependido, dizendo, fui segui-lo e voltei frustrado. Então, se a humanidade está presa na imperfeição, na inferioridade, é porque ela ainda não acredita profundamente na mensagem de Jesus. Fala, divulga, lê, respeita, mas no que tange ter a fé robusta interna, ela ainda não se fincou. Ela ainda não está crescida dentro de nós. Por isso que é importante falar, refletir e se implicar em acreditar. Eu preciso acreditar em alguma coisa. Eu preciso ter fé em alguma coisa. E quando nós estamos tratando da mensagem de Jesus, eu preciso acreditar em Jesus. Eu preciso ter uma fé que me atenda nas horas mais difíceis. Que não seja essa fé inabalável, que nós estamos bem longe de conquistá-la, mas que seja pelo menos uma que nos mantenha de pé e que nos leve a carregar a cruz, chorando, caindo, tombando, mas a gente está ali firme, levando. Então essa fé precisa estar sendo pensada para que a gente possa raciocinar e dizer, eu creio porque alguém me disse, não, eu creio porque eu sei. Eu fui lendo, eu fui refletindo e fui vendo mesmo que tem lógica. Eu fui examinando os acontecimentos da mediunidade, os acontecimentos no mundo, eu fui examinando as movimentações da natureza e pude perceber assim a inteligência invisível. Não tem como. Parece que existe uma métrica, uma sincronia acontecendo, fazendo os acontecimentos surgirem de forma sincronizada. Mas a gente precisa entrar neste exame, particularmente. A fé não é imposta quando há pessoas que ainda tentam impô-la. Você tem que acreditar porque Jesus salva, sim. Eu posso até acatar que Deus salva, mas como diz Emmanuel, a palavra convence, mas só o exemplo arrasta. Eu preciso ver na vida um exemplo, algo que me diga que realmente Jesus tem este poder, não de salvar, né? Nós já conversamos sobre isso, porque Jesus não salva ninguém. Jesus salvou-se, tornando-se quem é. Ele apenas nos deu a diretriz do Evangelho para que cada um salvasse, porque isso é tarefa particular. Mas, por exemplo, lembrando o livro de Emmanuel, há 2000 anos, Emmanuel vai narrar que aquela plateia torcendo em prazer para ver os cristãos serem devorados pelos leões, muitos deles ficaram intrigados ao ver aqueles cristãos diante da morte, e uma morte violenta e cruel, sorrindo, cantando hosanas a Deus. E diz Emmanuel, muitos da plateia questionaram, que homem é este que eles seguem, que até diante da morte, o nosso maior temor, cantam e riem. E ali, diz Emmanuel, muitos saíram daquelas arenas dispostos a seguir Jesus. Eles fizeram uma reflexão. Mas que povo é esse? Os leões estão devorando e eles estão desencarnando com uma fisionomia de riso, uma face risonha. Que estranho é isso? E nesta pesquisa eles entenderam, eles foram construindo ali uma fé por uma lógica de que este homem é sim o mensageiro de Deus. E passou a segui-lo. Então vamos voltar para a nossa fé. Então, é estudando o Espiritismo que nós vamos vendo, os Espíritos vão nos trazendo várias reflexões, para que a gente possa ir revendo
essas crenças antigas com essas crenças renovadas que eles trazem. Repara que no Evangelho segundo o Espiritismo tem as instruções dos Espíritos, nos ajudando a entender mais claramente essa clareza do pensamento de Jesus. Porque quanto mais claro, mais alcança a razão. E fica tudo mais fácil de ver a lógica, não é? A lógica. E é nessa construção, nesse exame particular, é que nós vamos construindo a nossa fé. Ela vai crescendo aos poucos. E a gente vai se sentindo mais forte, tendo menos desespero, menos angústia. A gente passa a confiar no porvir, mesmo sem saber o que vem. A gente sabe que Deus não vai mesmo desamparar. Isso vai crescendo. E a gente vai ficando forte. A gente vai ficando mais otimista. E é aí que entra a esperança. Entendem? Não podemos ter esperança sem fé. Esperança de quê? Se eu não acredito nisso que eu estou falando, se eu não acredito nessas bem-aventuranças que Jesus nos prometeu, se eu não acredito nesse futuro feliz, se eu não acredito que tudo um dia será felicidade, como é que se sustenta uma esperança? A esperança nasce da fé. A fé vai dando essa certeza de que tudo vai sempre caminhar para o melhor. Joana de Ângeles vai dizer, tudo que nos acontece, ela está dizendo tudo, tá, gente? Tudo que nos acontece é para o nosso bem. Por quê? Porque quem rege o universo é Deus. Não há nenhuma força maligna comandando o universo, só o amor divino. Então se entende que tudo que acontece no universo é para o nosso bem. Tudo que nos acontece na vida é para o nosso bem. Só o que falta aí é a fé nisso. Porque uma fé robusta diminui revoltas, diminui queixas, diminui lamentações e aumenta o otimismo. E aumenta também a pesquisa, porque a pesquisa de saber o que está nos acontecendo, porque a fé não nos convida a caminharmos com uma resignação estática, como diz Joana de Ângeles. Aceitar tudo, não, eu tenho fé em Deus que um dia eu vou conseguir e não fazer nada. Não. É uma fé dinâmica. Ela é raciocinada e dinâmica. É uma resignação que produz um movimento. Não, eu entendo. Se eu peço alguma coisa a Deus, nesse momento, as coisas não estão acontecendo, eu preciso fazer as minhas movimentações próprias para que eu faça a minha parte, confiando de que Ele está no comando. Então, a fé não pode ser aquela fé que se traz aquela ideia de carregar uma cruz, sair arrastando a cruz e só soltar a cruz nos pés de Jesus. Bem, até chegar nos pés de Jesus, nós vamos ficar muito tempo com essa cruz. Quando a gente pode diminuir o seu peso e até tirá-la das costas, se quisermos. Veja Jesus dizendo, quem quiser vir após mim, carregue sua cruz, esqueça de si mesmo e vem. Carregue sua cruz, resolva as suas questões. Trabalhe, examine que cruz é essa. O que é isso? Está sobre as minhas costas, dói no meu ombro. Meu Deus, então eu vou ficar pedindo em oração? É nesse ponto que a gente entra na questão também da oração. Excessivas orações são feitas para Deus e a gente pergunta, para que esse número todo? Por que repetir diversas vezes? É a crença, não é? A crença de que quanto mais pedir, mais Deus ouve, Deus recebe. Não. O ser que tem fé pede uma vez. Seu pedido é registrado no mundo superior e é atendido
dependendo dos nossos méritos, dos nossos débitos. Mas a gente vai também lidando com essa fé no sentido de não podermos utilizá-la de forma equivocada. Com a minha fé, eu vou pedir a Deus uma coisa que não é saudável. E como eu sei que uma coisa não é saudável? Reexamina-te. O que você quer é bom para quem? É bom para você? Mas é bom mesmo? Prejudica alguém? Tira algo de alguém? Tudo isso é um caminho para se dialogar com Deus. A fé, ela vai crescendo à medida que nós vamos encontrando a lógica de tudo aquilo que Jesus nos trouxe. E é estudando, é relendo, é repetindo e é encontrando nos acontecimentos da vida essas explicações também no cotidiano. Então a esperança vai surgir daí. E essa esperança nunca apaga. Ela nunca apaga por quê? Porque a fé também, ela é um atributo. Ela está aí. Uma chama. Pequena, mas ela está aí. É como o amor. Pode não ser gigante, mas está aí. Por isso que é errado a gente falar. Errado no sentido assim, é um discurso equivocado, melhor dizendo. Minha fé acabou. Perdi a fé como se ela caiu em algum lugar que você não está achando. Não, você não perdeu a fé. Você abandonou o pouco de fé que tinha, não está investindo. Então ela é frágil, ela é fraca. Daqui a pouco você se perde, nem vê, é uma sementinha ainda. Então nem se é visualizada. Então não se perde a fé, não se perde a esperança. Não, elas estão aí. Eu preciso fazer renascer. E como eu faço isso? Desenvolvendo tudo aquilo que Jesus nos convida a fazer. Porque se nós, diz Meinei, em uma mensagem belíssima, confia sempre, que ela vai dizer que a maior falta, a maior perda que o indivíduo pode ter na vida é a perda da fé em Deus. Porque se ela perder a fé em Deus, o que há de esperar? Nada. O mundo difícil, as lutas difíceis, não há em que sustentar. Agora já imaginou se nós construirmos essa fé dentro de um raciocínio? Eu confio em Deus. Mas por que você confia em Deus? Olha, se você me perguntar, eu não sei. Não dá para explicar. E não dá mesmo. Porque é uma construção particular. Por que viés eu passei a confiar em Deus? Ou foi um acontecimento, foi um sonho, foi um momento. Então não dá para explicar, é particular. Então cada um vai encontrar a sua fé em Deus de forma particular. E dizer, olha, eu não sei como lhe explicar, mas eu creio nele. Assim, nós vamos acendendo a esperança. E a esperança é que nos mantém impulsionados a dar continuidade. Não é? Então, uma vez me perguntaram assim, você tem a prova da existência de Deus? Eu falei, olha, eu acho que eu tenho. Porque de tanto conviver com mães que sofreram a desencarnação dos seus filhos, e por examinar o tamanho da dor, e vê-las levantar no outro dia que enterraram seus filhos para fazer um café, para arrumar a casa, eu disse, Deus existe. Porque me diga, o que é que levanta uma mãe que perde um filho? Um dia após enterrar o seu filho. O que é que levanta? Aí eu disse, eu acredito em Deus, olha, Deus está aí. Porque a dor é tão avassaladora, e assim elas me contam e narram. É tão avassaladora que o desejo é tão somente de morrer. E eis que elas estão aí, junto comigo agora, participando do grupo Laços Eternos, amparando outras mães. O que é isto? Deus. E como é que você concebeu isso? Bem, isso foi de uma questão minha particular. Ali eu encontrei a presença de Deus. E onde você vai encontrar? Todo mundo vai achar um caminho para ir estabelecendo essa fé. E essa esperança precisa ser mantida.
E com essa fé, ela vai aparecendo. E nós vamos acreditando em dias melhores. Mas às vezes a gente se pergunta assim, mas quais são os dias melhores? Porque parece que o mundo está piorando. Olha, todo planeta, todo processo de transição gera crise, não é? Nós estamos numa crise. Mas eu faço um questionamento. Será se você enfrentaria esta pandemia há 10 anos atrás, como você está enfrentando agora? Então, mudou ou não mudou? Está mudando ou não está mudando? Porque nem sempre muda fora. Porque a finalidade primeiro é mudar dentro. Porque de que adianta o mundo estar em paz e um bando de gente sem fé? Agora imagine o mundo no caos como está e os espíritos demonstrando o seu crescimento na fé. Qual é o que Deus opta? Pelo de fora ou pelo de dentro? Então, se o mundo parece piorar, a questão não é esta. A questão é, você está piorando? Piorando eu não diria, porque o espírito não regride, mas você estacionou nas suas imperfeições? Continua o mesmo? Aí é que está o problema. Se ele está piorando, se ele está melhorando, não. Por quê? Ele piorando ou não, se eu estiver rico de fé, eu enfrento, atravesso, passo todas as etapas, ele piorando ou ele melhorando. Então a questão é esta. E é importante ter essa esperança, já que nós defendemos a imortalidade da alma, já que nós estamos o tempo todo falando. E aí eu vou entrar numa questão que nos leva a perceber como a nossa fé precisa ser mesmo exercitada. Porque atavicamente a gente tem o hábito de abraçar uma doutrina, uma crença, e simplesmente obedecer o que ela propõe. Não é o que o Espiritismo quer. Nunca o Espiritismo quis isso. Nunca as entidades angélicas que vieram trazer a codificação propuseram-nos tais comportamentos. Que a gente se apropriasse desse conhecimento e saísse pregando uma verdade. Não. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então vamos nos instruir para poder definir se aquilo cabe para nós ou não. Allan Kardec dizia antes de ler o Espiritismo, a doutrina espírita, leia tudo primeiro que diz, que fala contra ela. Então, nós precisamos ter um senso crítico, esse espírito científico, se pudermos dizer assim, de pesquisar. Então, há muitas pessoas que pegaram o Espiritismo, é maravilhosa, é linda, abraçou e está levando. Agora, aperta a prova para você ver. Chega um problema, um desafio para você ver aonde está a fé no que o Espiritismo mostrou. Não tem. Nós não temos ainda o que se chama convicção. É a fé instalada em nós. Eu tenho convicção. Lembra quando Paulo ia ser decapitado? Prenderam Paulo. Eu sempre conto isso porque eu acho fantástico. Prenderam Paulo e escolheram um dos guardas para decepar a cabeça do apóstolo num espaço no deserto. Paulo segue com o guarda. E aí Paulo é colocado naquela posição para receber o golpe. E o apóstolo percebe que o guarda estava segurando a espada, tremendo, nervoso. Tinham elegido, tinham eleito ele para fazer aquilo. E Paulo olhou para ele, se compadeceu e disse: cumpra teu dever, porque o meu já cumpri. E o guarda dá o golpe. O que é isso que aconteceu com Paulo? É total convicção da imortalidade da alma. Fé. Quando Joana d'Arc estava presa à pira e o fogo já subindo para perto das suas pernas, um daqueles que a condenara aproximou-se e disse: mulher, renegue essas vozes que você diz ouvir. Você será queimada. Joana d'Arc, presa, olha para o infinito e diz: como eu posso dizer que elas não existem, se elas estão aqui agora dizendo que daqui a pouco eu estarei no reino dos céus?
diante de uma fogueira que ela vai dizer pela média Irmãs do Fogo que ficou 15 minutos sentindo o fogo. Para a gente examinar, lembra quando a gente queima o dedo no fogão? Agora você imagina um corpo 15 minutos pegando fogo. E ela ali firme, ou melhor dizendo, Judas Iscariotes, firme, quitando a negativa, a traição, para ser recebido por Jesus. Como diz os biógrafos de Joana d'Arc, que ela olha o infinito e no meio do fogo ela grita Jesus e falece. Era um espírito renovado porque carregava a consciência em chamas e quis resgatar nas chamas. Então, nós temos vários exemplos de fé. Como é que está a minha fé? Porque eu preciso dela, porque senão a minha esperança é frágil, é capenga, titubeia e me deixa no meio do desespero. Porque sem esperança tudo parece cinza, tudo parece vazio, tudo parece triste. E isso pode nos levar à depressão. Se a pessoa não tem fé, não acredita, ela perde a esperança. Se perde a esperança, o que há mais para se esperar? Se não vem nada mais de bom, então vamos mergulhar na depressão e esperar a morte. Daí, vamos exercitar essa chama acesa da fé, que toca no archote da esperança, que também acende. E vamos caminhar com essas duas luzes em direção ao crescimento, à vitória sobre nós mesmos, encontrando no futuro a paz que merecemos, que no momento pode não estar aparecendo. Mas é preciso haver um investimento do Espírito. Senão, ele vai ficar apenas esperando algo chegar? Não, de maneira nenhuma. É hora de exercitar toda a força que tem e trabalhar para superar. E para entendermos como é grave essa questão da fé, a gente, nos princípios básicos da doutrina que eu disse, a gente acredita em Deus. Mas de hora em hora a gente acha que Deus nos esqueceu, nos deu as costas, que Deus não nos ouve. A fé não é enfraquece em relação a Deus, então não há convicção na crença em Deus, não há fé ainda robusta. Ah, mas a doutrina fala da imortalidade da alma. Pois é, mas quando alguém desencarna, é uma dor tão absurda que, como diz Joana de Ângeles, chega a ser também o egoísmo chorando. O que vai ser de mim? O que eu vou fazer da minha vida? É um desespero, tudo acabou. Ué, mas você não acredita na imortalidade da alma? Não é espírita? Não, não acredita. Não tem convicção ainda. Por isso a dor da desencarnação de alguém nos é tão forte. Por isso também que, por não acreditar profundamente com convicção na imortalidade da alma, a gente enterra de apego aqui na Terra. A gente se apega à Terra como se fosse o único lugar e menospreza a espiritualização de nós mesmos. Então, dizendo que, no fundo, não acredita. Porque a maneira de viver demonstra que, se acreditássemos na imortalidade da alma, estaríamos vivendo, nos preparando para esta. Ah, mas o Espiritismo fala da reencarnação. Pois bem, que nós viemos, de várias existências, estamos aqui novamente para aproveitar. E nós estamos aproveitando de que forma? Na maioria das vezes, vivendo tudo o que puder viver no campo do prazer, das coisas que o mundo nos oferta, apegados à matéria. Sim, mas você está de passagem, mas ninguém pensa nisso. Não cuida do espírito muitas vezes, não cuida de si, espírito muitas vezes, porque não quer perder tempo para gozar das coisas do mundo. Então, mas a reencarnação existe sim, mas eu não acredito. Porque se eu acreditasse na reencarnação, eu não ia reclamar a família que eu tenho. As situações físicas que me encontro. Eu vou entender que eu nasci no lugar certo, na família certa, no país certo, com as pessoas certas. Então, eu seria comodista? Não. Eu só entenderia que a cada um segundo suas obras. Então eu não ia me queixar, não ia reclamar, eu ia trabalhar para melhorar, porque eu quero melhorar aqui. Eu quero colher aqui também. Eu quero modificar meu comportamento de forma que eu produza o bem e eu comece a gozar o bem desde já, como diz Allan Kardec. É possível o espírito ser feliz na Terra, se ele souber manejar os excessos. Mas, por isso que nós ainda não acreditamos na reencarnação.
Nós não temos convicção. Porque se tivéssemos, nossa vida mudaria completamente. Mas tem a comunicabilidade dos espíritos. É verdade, os espíritos se comunicam, falam conosco. E por que a gente não toma conta do que pensa e do que fala e do que faz? Já que a gente sabe que eles estão sintonizados conosco de acordo com o que pensamos. Os espíritos que estão conosco, estagiam conosco por conta de um pensamento equivalente. A gente pensa negativo, a gente sente sentimentos negativos, a gente alimenta sentimentos negativos, a gente tem comportamentos negativos. Bem, mas eu acredito na comunicabilidade dos espíritos aí. Por que está atraindo tanta entidade negativa? E por que não cuida da conduta quando há uma nuvem de testemunhas ao seu redor, como diz Paulo de Tarso? É porque a gente ainda também não tem convicção na imortalidade, na comunicabilidade dos espíritos. Mas a pluralidade dos mundos habitados, não é outro princípio do espiritismo, mas nós não temos fé. Porque se tivéssemos, trataríamos muito bem este planeta, sabedores de que para estagiar em um melhor, precisamos ter mérito, cuidando deste. Mas olha o caos em que o planeta entrou. Mas são isso, mas são os governos, mas são isso. Não, somos nós. Porque os sapiens, fomos todos nós. E desde lá começamos a degradação do planeta. Desde lá. Os mapas mostram onde os sapiens passavam, as florestas diminuíam e os animais morriam. Então, queridos irmãos, nós somos espíritos que temos a doutrina espírita e seus 5 princípios. É bom lembrar, nós ainda não temos convicção. O dia que tivermos, nós seremos, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, o verdadeiro espírita. Porque existe uma fala lá que precisa ser considerada. As pessoas repetem assim, mas o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para domar, faz a sua transformação moral e se esforça para domar as suas más inclinações. Mas é bom lembrar que lá está escrito por Kardec que o verdadeiro espírita está em um patamar superior. Essa fala ninguém repete nas palestras. Está num patamar superior. Esse transformação moral e vencer as más tendências, isso é para nós que estamos nessa luta. Mas ser realmente espírita, no sentido profundo da palavra, ainda não. Nós estamos seguindo o espiritismo, nos candidatando para um lugar que a gente ainda não consegue estagiar. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Não sou eu que estou dizendo. O verdadeiro espírita está num patamar superior. Então, a gente tem muito o que fazer. Então, a gente vai ruminar essa fé pela lógica, pelo raciocínio, para que a chama da esperança continue acesa, iluminando os caminhos escuros que vamos enfrentar. Para que a gente sempre acredite que Jesus está no leme, para que isso, nas horas mais difíceis, não sejam palavras ao vento. A gente precisa se apegar a alguma coisa, mas eu não tenho ninguém a me apegar. Como não? Se eu acreditar na existência de Jesus, eu vou me apegar a Ele e eu vou atravessar tudo. Mas e se não há fé? A criatura diz, perdeu-se por completa. Então, reflitamos nesses dias de tanta luta, de tanta dificuldade. Cada um está enfrentando um problema. É a hora da gente exercitar a fé. É agora. Mas tem os momentos bons que a gente também tem que exercitar a fé, certo? Mas na nossa condição evolutiva, nós precisamos exercitar na dificuldade, porque é na dificuldade que a gente desce a fé. É agora. É olhar assim um caminho que parecer não ter saída e acreditar que de cima Deus vê a saída. E Ele vai nos mostrar. Mas não nos esqueçamos. É preciso nos comprometer em fazer a parte que é nossa. E não esperar essas bênçãos cair do céu. A solução, não. Fazer a nossa parte neste período de pandemia. Vamos orar para todos. Vamos fazer a nossa parte dentro de casa. Vamos tentar ajudar o próximo, né? Usando a nossa máscara, usando o álcool gel, mantendo a distância, porque isso é uma questão de respeito ao próximo, de amor ao próximo, aquela lei que está acima, né, dos profetas, e tentar, nesses momentos
em que cada um de nós tem um problema em particular, que a pandemia trouxe, uma prova em particular, que a gente possa nos recolher. Precisamos nos recolher um pouco, fazer um pouco de silêncio. Tem muito barulho, tem muita gente conversando demais, não é? Falando demais da pandemia e várias teorias, e várias teorias, e várias teorias. Tudo bem. Mas cadê o momento de fazer silêncio e ouvir Deus? Cadê o momento de ouvir a acústica da alma e ver, meu Deus, deixa eu examinar as armas que eu tenho para enfrentar essa tempestade que está passando? Porque senão eu vou ser arrastado de roldão, como diz Joana de Ângeles. Então é nessa hora que a gente precisa de recolhimento, silêncio, oração, otimismo. Mas como criar otimismo diante de um caos deste? Bem, se você é espírita, eu não vou lhe dizer o caminho para que você construa o otimismo. Porque a nossa fatalidade é ser feliz. Só isso aí já dá para você entender o que eu quis dizer com manter o otimismo no meio do caos. Tudo passa. O que não pode passar é a oportunidade de crescer. E chegar no mundo espiritual e dizer, mas eu não lembro, não, eu pensei depois. O que não pode passar é a oportunidade de aprender. Então aproveitemos nosso lar. Muitas pessoas estão sozinhas nesse período, distante dos entes. Não pode ver, não pode estar perto. Bem, nós estamos aí diante de uma prova, a solidão. E diz os pensadores, não é? A solidão nos leva a nos encontrar com a única pessoa que nós temos, nós mesmos. Já outro pensador diz, a solidão é a sala de audiência de Deus. Nós podemos encontrá-lo aí. E Joana vem nos confortar dizendo, nos momentos de solidão, ninguém está a sós. Então aproveite esses momentos de solidão para conversar com o teu anjo da guarda, para captar os teus mensageiros, para conectar-se com Jesus, com Deus. Faça um silêncio e faça um momento também na solidão para se doar amor. Assim a gente vai sentindo menos a falta do afeto que não está ali. A gente se doa. A gente vai aprendendo a ficar conosco, porque nós não nascemos grudados. E Deus quer a nossa independência, não a nossa autossuficiência. A nossa independência. De no momento em que essa pandemia manejou e nos levou a ficar em algumas circunstâncias sozinho, pronto, eu não estou sozinho. Primeiro, eu estou comigo. Eu gosto de mim. Eu nutro algo de bom em mim. E por isso me sinto bem comigo. Mas também eu não estou só, porque o meu anjo da guarda, os amigos espirituais, os entes amados estão conectados comigo. Jesus vê-nos e estamos mergulhados no psiquismo divino. Onde está a solidão? Daqui um dia, quando nós amadurecermos, ela não terá lugar no dicionário. Ela não terá espaço em nossas vidas, porque nós estaremos tão ocupados com o bem que há em nós e com o bem que fazemos, que não há tempo. Como diz Joana de Ângeles, só há solitários porque não são solidários. No momento em que somos solidários, não há tempo para ficar ali ruminando uma tristeza, um vazio. Não podemos entrar nisso. Tem muitos maus espíritos querendo nos levar à queda por aí. Não. Vamos cuidar de nós. Estou sozinho. Sozinho em que aspecto? Material. Mas nos outros eu não estou. E primeiramente eu estou comigo, eu vou ficar comigo. Se eu estou só nesse momento, se essa contingência me leva a isso, tem um propósito, ou Deus erra. Se não existe o acaso, é outro dizer que os espíritas costumam falar muito, nós costumamos falar muito. Não existe o acaso, não é? Mas quando quando algo nos acontece, a gente fica questionando por quê. Mas não foi você que disse que não existe o acaso? Ou seja, todo acontecimento, por mais simples que seja, tem um significado. Tem um porquê. Porque Deus, como diz Einstein, não joga dados. Então, eu desejo a vocês, nessa etapa nova que chega,
porque só mudou a data, mas nós estamos enfrentando a mesma demanda. Mas eu desejo a vocês que possam fazer esse movimento de construção de uma fé raciocinada, que lhe dê segurança, firmeza, intrepidez, e te leve intimorato a vencer tudo. Com a chama da esperança clareando os dias que viram noites na alma. Diz Joana de Ângeles, há dias em que a alma entra numa noite e que a chama da esperança deve estar acesa para que o indivíduo não se perca na escuridão. Eu desejo a vocês muita luz. Jesus derrama luz para nós. Não precisa pedir. Doe a sua luz para quem precisa, porque a dele já está chegando na terra. Não é porque o sofrimento graça que ele deixou de investir, ou ele realmente fez se cumprir que nos deixariam órfãos, ou ele nega isso. Ele deixou a prova, ele prometeu, eu não vos deixarei órfãos. Com esta crença, sigam fortes, alimentando essa fé raciocinada, com a esperança acesa, e que Deus os abençoe hoje, agora e sempre. Muita paz a todos, tá certo? Até mais.